A empresa é reflexo do dono. Se o dono não tem as capacitações para fazer isso acontecer, não vai dar certo. Concordo com você quando você diz que o erro leva à excelência. Porém, quando a gente consegue aprender com quem já errou e não precisar pisar nessas mesmas pedras, a gente consegue uma curva de performance muito melhor. Vamos chamar assim, faturamento é a chuva e o lucro é o que empoça. Cultura, existem diversas definições, Sim. mas a que eu mais gosto é aquilo que acontece dentro de um negócio, dentro de uma empresa, quando o dono não está. Colocar a pessoa certa no lugar certo, buscando a performance certa, dando as motivações certas, remunerando da forma certa, capacitando, porque treinamento muitos empreendedores não fazem, né? E buscam o resultado, mas sem dar a capacitação, sem dar um treinamento adequado para aquele colaborador. Será que ele está na posição certa? Esse é o perfil que eu busco? Então isso já começa na contratação. Esse método ele também é aplicado a Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Isso pode sim ser aplicado a comércio, indústria e serviços. A falta de conhecimento não deixa que ele entenda sobre indicadores, não entenda o que está vermelho e pode ser corrigido, não entenda como dar um passo atrás, corrigir a rota e seguir rumo a um caminho melhor. Só que ele vai passar a mensagem para o nível tático e precisa que o nível tático passe para o operacional. Lembrando que o operacional é quem cuida dos clientes. Então o operacional tem que estar muito bom. Olá, pessoal! Estamos começando hoje o OEQQ, um podcast incrível sobre empreendedorismo. E o tema de hoje é 39 motivos que quebram uma empresa. E o Diego Nista está aqui comigo hoje. Olá, Egli, tudo bem? Tudo bem, Diego. O Diego é especialista e ele está aqui para contar tudo que a gente precisa saber sobre o que quebra uma empresa. Olha, eu começaria dizendo que os principais motivos estão nos fatores que não se enxerga, o que o empreendedor não está vendo. Por exemplo, uma DRE que não tem mais viabilidade e ele não percebeu. Um fluxo de caixa que vai virar daqui 90 dias e ele não provisionou recurso para isso. Por exemplo, também um marketing mal feito, uma precificação inadequada, um estoque demasiado na empresa. Esses são alguns motivos. Eu faço questão de que a gente liste hoje, nessa nossa conversa, os 39 motivos, né? 39 foram elencados aqui por mim, até porque eu passei por isso, né? Tive uma carreira empreendedora de mais de 10 anos, numa indústria. Começou numa garagem, né? A gente fabricava equipamentos industriais e eu era recém-formado em engenharia, não tinha conhecimentos de gestão. Depois fui buscar estudar, cursei MBA, fui para fora do país. Estudei em business schools fora do país, inclusive na Harvard Business School. E nessa evolução empreendedora, durante esse nascedouro numa garagem, a gente chegou a atingir 9 dígitos de faturamento, né? Ou seja, 100 milhões de reais ano. Estabelecemos parcerias internacionais. Quais tipos de parceria internacionais vocês conseguiram estabelecer? Foram parcerias nas quais a gente importava o produto e nacionalizava ele, né? E geralmente eram produtos pioneiros, inovadores, que traziam ali na sua vertente eficiência energética, no caso. Não vou entrar aqui na técnica do negócio, mas produtos que traziam uma percepção de valor muito a mais ao cliente, que não se tinha aqui no Brasil até aquele momento. E essa percepção de valor pelo cliente é o que de fato gera valor. Com certeza, né? Quando a gente traz isso para o marketing também, essa coisa de gerar valor, quando a gente traz para o marketing, a gente consegue agregar muita coisa e ter um alcance muito maior com isso, né? Sem dúvida. E você disse que uma das coisas que pode fazer um empreendedor, de repente, quebrar também tem a ver com marketing, né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, ter a clareza de quais são os 4 P's do marketing, como a gente vai trabalhar o seu produto, a sua praça, a promoção dele, né, e a precificação, ter essa clareza em cada fase do produto, porque cada produto ou serviço tem um ciclo. E esse ciclo ele passa por a introdução, passa pelo ramp-up, né, que é quando ele atinge a sua maturidade. Ele tem o terceiro ciclo, que é justamente a maturidade, e tem o quarto e último ciclo, que é o declínio. E durante esse declínio, a gente busca fazer o que a gente chama de facelifts,
que são melhorias no produto ou serviço para que ele volte a um patamar mais elevado, para que você consiga cobrar mais, para que você consiga voltar à demanda que o mercado busca. Você, empreendedor, já pode anotar aí os 4 P's que ele acabou de falar, que é muito importante para a gente conseguir constituir o marketing dentro da empresa e entender melhor esse produto, né? Sem dúvida. E durante essa jornada, cria-se o que a gente chama de equity da empresa. Porque eu estava contando um pouquinho da minha jornada, de uma forma muito resumida. Muito resumida. Eu né? gostaria até de saber mais da sua jornada. Claro. E assim, ela passa por um ponto de inflexão que é quando chega às minhas mãos o método EQQ. Esse é um método oriundo de um senhor australiano de 80 anos, que durante minhas conversas com ele em Montreal, no Canadá, na província de Quebec, ele foi passando para mim, pouco a pouco, o que era a forma que ele aplicava a gestão no negócio dele. Né? E passava por todas as esferas. E por isso que a gente acabou nomeando de o método EQQ, que é o empreendedor qualitativo e quantitativo. Quando a gente consegue olhar para a estratégia de negócio, para a cultura, para tudo aquilo que rege um negócio de uma forma qualitativa e quantitativa e separa isso, e depois a gente integra novamente, é quando a gente consegue ter uma melhor clareza, porque uma etapa não sobressai a outra. Por exemplo, eu posso ter um sócio muito bom em finanças e eu ser o outro sócio muito bom em vendas. E eu tenho um olhar só de vendas e eu quero fazer o negócio acontecer, eu tenho noção do meu produto, eu sei a percepção de valor que ele gera ao cliente, e ao mesmo tempo eu posso ter um sócio de finanças e esse equilíbrio é muito bom. Só que nem sempre a gente vai ter isso muito bem definido entre 2 sócios, por exemplo. Então, por isso que o empreendedor qualitativo e quantitativo, ele vai buscar as 2 competências, né? E esse método deu muito certo, ele já vem transformando a vida de diversas pessoas. Faço até o convite aqui para que vocês se inscrevam, né? Quem está nos assistindo no www.oeqq.com.br, porque nos próximos dias a gente vai abordar esse método de uma forma online gratuita, que a gente vai entregar um conteúdo bem denso durante 3 noites. Mas voltando aqui, eu comentei um pouquinho sobre o ponto de inflexão que houve no meu negócio. Depois que esse método foi aplicado e os negócios começaram a prosperar de uma forma muito melhor, eu cheguei a ponto de vender o meu negócio. Né? Nossa. O que foi uma replicação do fundador original do método, esse senhor australiano, porque ele já tinha vendido outros 3 negócios e eu não entendia como, e sendo que esses negócios que ele tinha criado se tornaram globais. E aquilo ficava na minha cabeça. Como que isso se tornou global? Um negócio que nasceu ali no Canadá, outro que nasceu na Austrália, outro que nasceu nos Estados Unidos, enfim. E aí eu entendi bem, e o método EQQ leva nesse direcionamento, né? Entender todas as competências necessárias para o líder do dia de hoje, para o empreendedor, porque afinal eu tenho que dizer o seguinte: a empresa é reflexo do dono. Se o dono não tem as capacitações para fazer isso acontecer, não vai dar certo. Então, por isso que o tema de hoje é muito reflexivo, eu diria. Porque a gente está falando de motivos que quebram uma empresa, né? Geralmente a gente está sempre falando de motivos que prosperam, né? Que nos trazem luz, nos trazem clareza e prosperidade. E hoje a gente vai falar o contrário, porque são justamente motivos os quais eu mesmo não me atentava no passado. E eu posso dizer aqui para você com toda humildade que eu sofri por todos eles. Porque eu quase quebrei. Eu quase quebrei e não foi só uma vez. Foi uma porção de vezes, eu posso dizer, né? Querendo ou não, a gente sabe no fundinho que é o erro que leva a gente à excelência. Porque se a gente não sabe onde está aquele erro, aquelas coisas que provocam coisas piores na empresa, a gente nunca vai conseguir chegar a um patamar de corrigi-los, não é? Concordo com você quando você diz que o erro leva à excelência. Porém, quando a gente consegue aprender com quem já errou e não precisar pisar nessas mesmas pedras, a gente consegue uma curva de performance muito melhor. A gente consegue começar a performar melhor sem pisar naqueles mesmos erros que já foram cometidos, desde que a gente entenda quais foram os erros e o que nos levou a eles. Né? Ou o que levou outros empreendedores a esses erros. Né? Como, por exemplo, eu comentei de uma DRE. Tem empreendedor hoje que não sabe nem o que é uma DRE. E não estou culpando ele no exato momento, mas a partir do momento que ele está ouvindo essa nossa conversa, ele precisa agora se atentar, né? Porque agora ele vai ter que estudar o assunto. Exatamente. Tem jeito. Então, assim, eu estou falando apenas de um dos demonstrativos. Esse é um demonstrativo econômico. Tem os financeiros, que a gente vai falar, de fluxo de caixa, a gente vai falar de outros aqui, como orçamento, a gente vai falar também de balanço patrimonial. Mas, falando só da DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, é onde justamente que ele sabe se na última linha ele está tendo o lucro desejado, né? Até um negócio bastante interessante, porque nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente tem uma DRE, a gente tem lá nossas receitas
E aí a gente tira... É basicamente o seguinte, a gente começa com a nossa receita bruta e começa só a deduzir valores, ou seja, vai só subtraindo. A nossa receita bruta vem das nossas vendas, do nosso faturamento, né? É só quando a gente fatura que a gente realmente declara nessa receita bruta. Quando a gente tira a primeira taxa de impostos sobre vendas ali, ICMS, ISS, se for o caso de serviços, e também o PIS/COFINS, né? Dependendo da classe que você está, seja lucro presumido, lucro real, enfim, já no Simples Nacional vai ser uma taxa única, né? Então, tirou o imposto de venda, a gente começa a ter um subproduto ali. Daquele subproduto, a gente tira os custos, tem outro subproduto. A gente tira as despesas todas gerais, com administração, vendas e por aí vai. Depois de todas as despesas, a gente encontra o EBITDA. Então, ter a clareza do que significa um EBITDA para o empreendedor nos dias de hoje é fundamental, né? Depois dali, a gente também tira outros tributos sobre o lucro e a gente vai ter, no final, o nosso lucro líquido. Quando a gente chega no nosso lucro líquido, por exemplo, né, uma das métricas que a gente vai começar a falar daqui a pouco de indicadores, mas só olhando para a DRE, a gente já tem uma porção de indicadores ricos de informações que podem estar piscando no vermelho, podem estar sangrando, vamos dizer assim, e o empreendedor não sabe. Muitas vezes porque ele não tem conhecimento de gestão, não tem conhecimento técnico, de fato, de administração, e por muitas vezes ele peca nisto. E ele não consegue voltar e corrigir a rota, corrigir o rumo. Por mais que ele mude um pouco o ângulo que ele está indo agora, essa mudança pequena de ângulo agora, depois que ele percorrer X milhas, X quilômetros, vai ser uma mudança gigantesca lá na frente, um pequeno ângulo mudado agora. Então, conhecer as métricas, né, ou seja, os indicadores do seu negócio faz total diferença. Com certeza. E exemplifica um pouco para mim, por exemplo, se você pega uma métrica ali que está bem baixa, fala uma delas que poderia estar baixa acabando com a empresa. Ótimo. Depende do departamento. Vamos pegar, por exemplo, aqui o departamento de vendas e o departamento financeiro. Tem todos os outros departamentos da empresa, mas vamos pegar dois famosos aqui, departamentos, vendas e finanças. Bom, vendas, nós temos lá valor de venda, certo? O valor absoluto. Esse próprio valor absoluto, você pode comparar ele com o mês anterior, pode comparar com o mesmo período do ano passado, exatamente no mesmo mês do ano passado. Então, a gente faz o que a gente chama de análises verticais, ou seja, conforme a timeline vai passando, né, do mês anterior para esse, por aí vai, e análise horizontal. Como que se comporta esse mês? Como esse mês está se comportando em relação aos meses passados ou no mesmo período do ano anterior, e também em relação à nossa estratégia, né? Qual que foi a estratégia? Era esse o número para ser vendido, tá certo? Da mesma forma, ainda falando de vendas, a gente falou de valor absoluto de vendas, mas tem a margem, né? Qual que é a margem do negócio ali, do produto, do serviço que você está vendendo, né? Vou chamar de margem de contribuição para ficar um pouco mais fácil, né? Porque margem de contribuição a gente consegue entender qual que é o mínimo que a gente precisa vender para alcançar o nosso break-even point, ou seja, o nosso ponto de equilíbrio no mês. Então, qual que é a quantidade em relação àquele ticket médio para a gente vender e alcançar esse ponto de equilíbrio, e daí sim a gente começar a ter lucro, tá certo? Ou seja, qual que é o mínimo que a gente consegue para pagar nossos custos fixos ali do negócio e as nossas despesas, e aí sim a gente começar a ter lucro. Então, eu acabei de falar de 2 indicadores, tem muito mais em vendas, mas vamos ir para finanças para a gente entender um pouquinho. Então, finanças a gente pode estar falando de lucro líquido, é algo que todos precisam saber, faturamento, né? Então, porque faturamento não necessariamente, vamos chamar assim, faturamento é a chuva e o lucro é o que empoça, né? É o que fica, é o que sobra, né? A gente sempre quer o que sobra, porque o lucro sim é o status, é o que a gente pode ostentar, né? O faturamento não. Eu já tive períodos que eu faturava milhões e cresceu demais o faturamento, mas a margem caiu, né? E isso nos prejudicou bastante. E quando a gente fala de margem de contribuição, que é um outro indicador que está ali também dentro da parte financeira, além de estar na parte de vendas, então você vê que os departamentos se comunicam, né? Indicadores que têm a mesma importância em mais de um departamento. Então, isso nos leva já a pensar, a voltar a um aspecto de cultura, né? Cultura por quê? A empresa pode ter uma cultura de vendas, uma cultura financeira, né? Porque tudo pode ser entendido como vendas. Tudo pode ser entendido como finanças. Então, existem culturas, que esse é um outro tema que a gente vai entrar depois, um tema extremamente denso e rico, né? Que é de super importância para todo e qualquer negócio. Legal. Então, nesse método, você também ajuda a entender se as culturas de cada setor da empresa se conversam?
Também, porque cultura, existem diversas definições, Sim. mas a que eu mais gosto é aquilo que acontece dentro de um negócio, dentro de uma empresa, quando o dono não está. Hum, Então, isso é o que eu chamo de cultura. A cultura é aquilo que todos perseguem e tem um engajamento, cria um engajamento entre todos os colaboradores, entre a equipe. O líder respira essa cultura, ele dá o exemplo dessa cultura, né? Não adianta eu falar que eu gosto de pontualidade e chegar atrasado, né? tem que Não ser o exemplo para que os outros vão... Exatamente. Então, a cultura é algo que ela pode ser intencional ou acidental, mas ela existe de uma forma ou outra, ela sempre Ela vai vai existir. ter que existir ali dentro da empresa e isso pode prejudicar a empresa ou alavancar a empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a falta de uma cultura é um dos motivos que quebram uma empresa também. A gente vai falar ainda de 39, né? Mas a falta de uma cultura justamente é um desses pilares que podem, se ela for de uma forma acidental e não intencional, né? Porque, por exemplo, existem vários perfis de líder, né? Um líder autocrático, um líder colaborativo, né? Mais democrático, um líder passivo, enfim, existem vários perfis, isso é um tema para um outro dia, mas o perfil que ele adotar e que ele reger o negócio, ele vai ser disseminado, né? Disseminado e todos vão entender da forma que ele já pensa, que o líder pensa, né? Da mesma forma que eu posso chegar numa hora que a gente está tomando um café juntos e falar, e aí, se você for da parte financeira, e aí, como que está o faturamento? Como que está isso? Como que está aquilo? Como que está a nossa margem líquida? Como que está o EBIT? Como que está o EBITDA? São números, são indicadores que você, como gestor financeiro, tem que ter com clareza. Então, se você não tem aquilo e sabe que eu vou te encontrar no café e vou te perguntar, eu vou criar aquela cultura de que você vai saber me falar. Ou de duas uma, ou você vai sair correndo do café toda vez que me vê, isso não vai durar muito, ou então, sempre que você me vê, você já vai saber que eu vou te perguntar. Isso é uma cultura, porque cria um hábito, né? A cultura, ela não deixa de ser um hábito. E tem uma frase de Peter Drucker que eu gosto muito, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Nossa, que incrível. É muito profunda essa frase, porque a estratégia é aquilo que a gente senta para revisar ali de uma forma talvez quarterly, né, em inglês, ou então trimestralmente. E a gente senta, até porque ninguém vai ficar revisando a estratégia toda semana, né? A gente precisa executar, precisa fazer o negócio sair do papel. Mas imagina o seguinte, a gente senta aqui toda vez, uma vez por quarter, então a gente senta a cada 3 meses. Vamos estabelecer a estratégia, né? A gente faz um PDCA, a gente planejou, está executando, vamos ali fazer um check e vamos agir no que precisa, né? Corrigir. Então, depois de 3 meses, a gente consegue sentar e ter essa visão. Olha, a gente planejou aumentar nossas vendas em X%, não alcançamos isso, ou sim alcançamos, então dá para fazer mais. Então, a gente redesenha a estratégia, né? Só que a cultura é o que faz ela acontecer na empresa. E a estratégia, por sua vez, veja só, a gente consegue, voltando no tema de estratégia, a estratégia também nos determina desde o organograma, porque a estratégia que vai nos buscar a refletir sobre a nossa estrutura, né? Então, a estratégia, ela fala, olha, a gente quer atingir X, Y, Z. Então, o que a gente precisa para atingir X, Y, Z, né? Quais são os processos, quais são as ferramentas que a gente precisa e quais são principalmente as pessoas, né? Qual é o time que eu preciso elencar? Eu preciso construir um time para fazer isso acontecer, né? E dar para esse time as ferramentas, né? E o caminho adequado. E aí a gente entra num outro viés, que é o viés de processos. O viés de processos é fantástico, porque se você pensar o que faz um processo, que é a sua rotina do dia a dia, nada mais é que você escrever, tá certo? Escrever a sua rotina. Qual é o seu processo? Se a gente pensar numa pessoa, eu acordo, escovo o dente, tomo banho, tenho meu café da manhã, por aí vai. E na empresa é a mesma coisa, né? Desde quando chega um lead, ou como que você faz para capturar um lead, né? Então, o que você vai ter que investir? É uma campanha de tráfego? Qual que é a sua chegada? É uma feira que eu vou ter que exibir meu produto, mostrar meus diferenciais para que o cliente tenha a percepção de valor? Podem ser diversas formas, mas dependendo de cada negócio, ou um negócio, uma loja física, uma loja de roupa, ela vai precisar colocar uma faixa, uma indústria vai ter que participar de uma feira, quem atua no digital vai ter que fazer um tráfego, uma campanha. Então, desde a hora que você capta um lead e você tem um procedimento que nos estabelece, por exemplo, um funil, né? Um funil de marketing. Então, um funil de marketing você consegue
iniciar uma jornada do cliente dentro da empresa. Então, por exemplo, a jornada do cliente ela começa, obviamente, com essa conscientização. O cliente ele passa a ser conscientizado por nós intencionalmente, então ele entende o que é o nosso produto ou serviço. A partir daquele momento, ele pode ter ou não uma demanda. Quando ele entra para aquele funil nosso, é dever nosso de absorver aquele cliente, aumentar o nível de consciência dele para que ele, tendo ou não uma demanda, ele passe então a nos procurar. Se ele não tiver a demanda naquele momento, ele vai ter depois, mas ele já vai saber quem nós somos e como a gente pode ajudar ele. Por exemplo, se eu quero atender uma indústria farmacêutica, eu vou ter um produto que atende essa indústria farmacêutica, então eu vou ter que fazer uma publicação dedicada a ela. A partir do momento que ela tem uma demanda, ela vai fazer uma consulta. A partir daquele momento que ela fez uma consulta, eu já tive todo um investimento para trazer aquele lead frio, né? E tornei ele um lead quente. Então, ali eu entendo que acabou o funil de marketing para aquele momento e inicia o funil de vendas. Que entenda até que o próprio vendedor, a equipe de vendas, poderia fazer essa captação do lead também. Mas, de qualquer forma, sendo por uma prospecção do vendedor ou por uma ação de marketing, a gente trouxe o lead conscientizado para ser agora um prospect. Então, a gente tem ele agora como um prospect e ele entra para um funil de vendas. Quando ele entra para um funil de vendas, a gente consegue agora entender uma nova jornada que ele vai caminhar, né? Uma jornada na qual a gente vai ter que buscar fazer o atendimento dele, entender a necessidade dele, buscar fazer follow-ups, buscar entregar uma proposta, depende de cada tipo de negócio, mas um negócio físico, por exemplo, uma indústria, por exemplo, um B2B, você precisa entregar uma proposta, né? Já um B2C, você precisa estar no PDV, precisa estar no ponto de venda dele com o produto físico no momento certo, senão você perdeu a chance. Senão ele vai ter visto sua propaganda, visto tudo sua publicidade e não vai ter o produto. Mas voltando para um caso B2B, que é um pouco mais fácil de entender esse funil de vendas, então, a gente entregou uma proposta, fizemos uma missão cumprida. A gente precisa fazer uma visita, voltar 3, 4, 5 vezes, fazer follow-ups, ligar, passar e-mail, seja a forma que for o canal de comunicação, isso vai ter que ser feito. Até chegar um momento de negociação, que quando a gente fala de negociação é outro tema gigantesco que a gente pode abordar aqui, mas a gente vai voltar nesse tema também num próximo episódio. Agora é o seguinte, acabou a negociação, a gente tem o fechamento. Então, perceba a jornada que o cliente fez, isso é um processo. Desde que a gente falou com um lead frio, sem consciência nenhuma, chegou a fechar. Claro que aí tem depois o pós-venda, tem o tempo de entrega, tem todos os diferenciais que você prometeu que fizeram ele também ter essa consciência, né, de buscar o seu produto ou serviço. Então, o processo ele sai de um e vai para outro. Só que no fim do dia, isso tudo que a gente estabeleceu, estratégia, processo, isso tudo é bem executado com uma cultura forte, né? E uma cultura forte precisa de um líder forte. Né? Então, tempos de guerra, por exemplo, pedem generais de guerra. Aliás, a estratégia, cultura e processo, ela começa, principalmente a cultura, ela começa já na fase de contratação de um colaborador. Exatamente. Um bom empreendedor tem que saber contratar um bom líder e saber todo o que faz tornar um bom líder. Então, em primeiro lugar, o bom empreendedor ele tem que ser um líder, né? Nato, exatamente. Para depois conseguir treinar e identificar esse líder que ele está ali contratando. E saber também ter diferentes perfis de liderança de acordo com o momento. Porque momentos distintos exigem lideranças distintas. Né? Você vai ter que saber ser firme quando tem que ser firme e saber ter compaixão ou ter uma compreensão quando o momento pedir isso. Né? Então, o líder que consegue se adaptar facilmente, entender esses cenários no qual ele está incluso, entender principalmente o que ele tem que explorar de cada colaborador, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo, buscando a performance certa, dando as motivações certas, remunerando da forma certa, capacitando, porque treinamento muitos empreendedores não fazem, né? E buscam resultado, mas sem dar a capacitação, sem dar um treinamento adequado para aquele colaborador. Será que ele está na posição certa? Esse é o perfil que eu busco? Então, isso já começa na contratação. Então, a importância de a gente falar de gestão de pessoas, que é gigantesca, né? Esse é um tema também para um outro podcast, que é um tema que a gente consegue mergulhar e trazer à tona aqui muitos insights, né? Para quem está nos assistindo. Mas a gente acaba tendo uma percepção gigantesca aqui. Sem a gente começar a falar dos erros, que é o nosso tema principal, a gente acabou falando de uma série de fatores importantes ali do dia a dia, de processo, de cultura que aborda isso tudo, né? E um processo que leva ao outro, de ciclos, né? Como a gente falou do PDCA, por exemplo. Então, no fim do dia,
Isso bem disseminado, né, numa empresa, ela faz as coisas acontecerem, não vou dizer de uma forma sozinha, mas sim da forma certa, né? Porque todos já sabem, eles têm clareza, a equipe tem clareza. Quando o líder consegue transparecer essa clareza, levar isso adiante, as pessoas passam a ter um senso de pertencimento ao lugar e principalmente à causa. Diego, é muito interessante saber da cultura da empresa e como faz para implementar isso dentro de uma empresa. Foi muito legal saber disso. Mas eu queria saber quais são os pilares da cultura dentro da empresa, como isso é aplicável. Ótima pergunta. Basicamente, são 3 pilares. Nós precisamos ter uma clareza de quem nós somos, o que nós fazemos, né? Isso se chama missão. E daí nós temos também qual a nossa visão para daqui 5 anos. Uma visão, por que eu digo 5 anos? Porque a gente consegue estabelecer uma estratégia clara para entender o que a gente quer fazer daqui 5 anos. E algo tangível, que todo mundo se sinta parte daquilo, pertencendo, mais uma vez, e que não seja algo distante, que não seja uma barra impossível de se alcançar. Então isso a gente chama de visão. Falamos de missão, falamos de visão, e o terceiro são os valores. Que valores que você não abre mão na sua empresa? Valores, por exemplo, de ética, valores, aquilo que você não tolera, né? O empreendedor não tolera, porque a empresa tem que ter a cara do empreendedor. Então, por isso que eu digo que é uma cultura intencional. E os valores também, além de ser aquilo que o empreendedor não tolera, ele vai nos dar base para sair da nossa missão hoje e chegar na nossa visão. Ou seja, ele vai nos dar base, aqueles valores serão alicerces para a gente percorrer essa jornada de onde nós estamos hoje e quem nós queremos ser daqui 5 anos, como que a gente vai estar. Então, esses valores estão, mais uma vez, missão, visão, valores. Isso tudo é de fundamental importância para a gente ter uma cultura forte, intencional e que faça acontecer quando o dono não estiver presente. Isso é muito importante. Diego, o OEQQ é feito para grandes empreendedores ou uma pessoa que está aí começando agora com o seu negócio também pode tirar muito proveito desse método seu? Costumo dizer que o grande empreendedor é o pequeno empreendedor que fez a coisa certa. Então, sim, o método se aplica a todos, independente do nível que você esteja. Inclusive, ele pode até se aplicar a quem aspira a empreender, mas ele é focado para quem já tem um negócio. Porque ele vai dar métricas de como você fazer o negócio melhorar ou alavancar. Ou seja, quem está indo ruim pode ir bem, quem está indo bem pode ir melhor ainda. Porque muitas vezes não se tem a clareza de diversas competências essenciais para um negócio, né? Quando a gente fala, por exemplo, aqui de como que eu vou aplicar uma TIR, qual que é a TMA mínima que eu preciso, falando de aspectos financeiros, né? Ou seja, qual que é a taxa interna de retorno sobre uma taxa mínima de atratividade, como calcular meu VPL para ele estar maior que zero, e como entender, até chegar num cenário desse, como projetar 5 anos adiante, né? E fazer essa projeção, essa modelagem financeira, DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, orçamento, tudo isso e aplicar essa metodologia de matemática financeira que eu comentei, que é só um dos pontos, né, que eu estou comentando aqui do método, e entender como isso se aplica. Como melhorar seu time de vendas, suas ações de marketing, como ser um líder melhor, né? Então, isso tudo se aplica a pequenos negócios, médios e grandes, né? Só que o meu foco, de uma forma geral, é focado em pequenas e médias empresas, né? Ou seja, o empreendedor que tem uma pequena ou média, um pequeno ou médio negócio. Isso pode sim ser aplicado a comércio, indústria e serviços. Eu venho da indústria B2B, mas atuei com B2C também. Esse método ele também é aplicado a Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Os 3 regimes tributaristas no Brasil se enquadram nesse método. Inclusive, eu explico a diferença durante esse método. E assim, para ter acesso ao método, é importante que todos entrem, mais uma vez faço o convite de que vocês entrem no www.oeqq.com.br, porque lá você consegue se inscrever para participar gratuitamente dos 3 dias da Jornada do Empreendedor Lucrativo. É um evento 100% online, gratuito, no qual eu vou trazer um conteúdo de bastante valor e prático. E após esse conteúdo, eu abro a possibilidade daqueles que querem dar um passo à frente poderem entender o que é o método OEQQ e adquirir ele. Legal, Diego. E agora, voltando aos 39
motivos que quebram, que podem quebrar uma empresa. Eu tô muito curiosa para saber todos eles, para nunca acontecer comigo e eu aposto que todo mundo que tá assistindo também. E eu queria que você me falasse o mais básico, o que vem na sua cabeça assim que é o mais simples de se resolver, mas que muita gente ainda acaba deixando esse erro acontecer dentro da empresa. Qual é o básico? O mais básico é a falta de conhecimento do líder, ou seja, do empreendedor. Uau! A falta de conhecimento não deixa que ele entenda sobre indicadores, não entenda o que está vermelho e pode ser corrigido, não entenda como dar um passo atrás, corrigir a rota e seguir rumo a um caminho melhor. Inclusive, eu me incluo nesse erro, pois já fui empreendedor, como eu já disse aqui, por mais de 10 anos e passei por esse erro de falta de conhecimento e fui buscar conhecimento. E muitas vezes o empreendedor não tem mais tempo de sentar numa sala de aula e passar por 5 anos, né, aprendendo, sendo que muitas vezes também o conhecimento formal não vai ser dedicado naquele momento que ele precisa daquela competência. Então, o empreendedor precisa do quê? De imersão, de mentoria, de método, e eu consigo ofertar isso tudo, né, a partir do método EQQ. Porque o método EQQ é a primeira parte, e a gente tem evoluções só para quem entra ali dentro do método EQQ, que é um método estabelecido e campeão. Só que tem sempre gente querendo dar um passo a mais. Então, a gente tem grupos de mentorias nesse sentido, mas só para quem é aluno do método EQQ. Muito bom. Agora, Diego, me conta os 39 motivos que podem fazer com que uma empresa quebre. Primeiro grande motivo, falta de uma característica empreendedora. Não dá para o empreendedor não querer correr riscos. Tem que ser uma pessoa que saiba que está fazendo, que saiba que está correndo riscos, que saiba que não vai ter 8 horas só de trabalho por dia, principalmente no começo. Ela vai buscar organizar, vai criar cultura, vai fazer tudo aquilo que a gente falou antes, né? Para chegar num estágio adequado de excelência, de alta performance dos colaboradores, da equipe, dos resultados, né? Até porque nós somos movidos a resultados, mas ela vai ter que ter a consciência de que o empreendedor vai ser o primeiro a chegar e o último a sair. E também o empreendedor terá que ter múltiplas competências. Ou seja, ele vai ter que saber um pouco de cada área. Não adianta ele ser só um ótimo vendedor, só um ótimo gestor financeiro. Não. Ele vai ter que navegar por todas as áreas, vai ter que buscar fazer rituais com a equipe dele, um ritual de rituais sagrados. Por exemplo, eu fazia na minha empresa toda segunda-feira reunião de vendas. Na terça era reunião de finanças. Né? Finanças de uma forma geral, né? A parte econômico-financeira, governamental, balanço societário, por aí vai. Mas, então, criar esse tipo de ritual, o empreendedor precisa estar disposto a liderar, porque ele sabe que muitas vezes vai ter o colaborador que não vai comparecer, ele vai ter rotatividade no time. É claro que ele vai buscar ferramentas e conhecimento para que isso não aconteça. De uma forma geral, ele precisa ter as características empreendedoras. Esse é o motivo número 1. E o que você diria para o empreendedor que abriu um negócio agora e não está indo para a empresa? Contratou ótimos funcionários, deixou tudo lá e falou: agora eu vou ganhar dinheiro com os meus funcionários maravilhosos e não está indo para a empresa, simplesmente está querendo ganhar dinheiro fácil. O que você diria? Qual o seu conselho para essa pessoa? Esse negócio não existe. Olha só! Esse negócio não existe. Principalmente todo e qualquer negócio que você estabelece, você precisa primeiro criar uma cultura, ela não se cria da noite para o dia. Existem níveis estratégicos numa empresa, né? A gente está falando de 3 níveis. A base, que é o nível operacional, o intermediário, que é o nível tático, e o nível superior, que é o estratégico. Então, o empreendedor sempre vai querer estar só no estratégico. Isso é óbvio, é o sonho de todos, né? Mas isso não é fácil, isso leva muito tempo, né? Então, o empreendedor ele precisa saber descer para o nível operacional quando precisa. Isso já estou falando do empreendedor maduro, né? Então, ele precisa saber descer para o nível operacional, atuar no nível tático. Existem percentuais que eu poderia dizer. No início de um negócio, que foi a sua pergunta, ele tem que estar 100% no operacional, não tem jeito. Ele não vai ter caixa, recurso, até porque eu estou falando do empreendedor raiz, né? Estou falando do empreendedor do dia a dia. Não estou falando de alguém cheio de capital para investir de uma forma a estruturar desde o zero o negócio, né? E aí tem um ponto muito importante que é: o empreendedor nem sempre consegue contratar as melhores pessoas, mas ele consegue treinar as pessoas da forma que ele gostaria. Então, você imagina um nível operacional no qual o empreendedor
não consegue contratar o Cristiano Ronaldo, nem o Neymar, nem o Messi, mas ele vai contratar um outro jogador e vai treinar ele. Ele vai ser a forma que ele vai ter de atuar. É assim que ele vai construir um operacional legal. Até um dia que ele consiga trazer algum talento estratégico que ele busque, ou tirar do concorrente, ou trazer do mercado de uma forma geral. E aí, isso é o início de uma empresa que foi a sua pergunta. Então, basicamente, 100% do tempo no nível operacional. No nível tático, é onde estão os líderes, onde estão, por exemplo, os gerentes, gestores, coordenadores. Isso quando você já tem um negócio pré-estabelecido. Aí sim, o empreendedor vai estar no nível estratégico, só que ele vai passar mensagem para o nível tático e precisa que o nível tático passe para o operacional. E lembrando que o operacional é quem cuida dos clientes. Então, o operacional tem que estar muito bom. Então, por isso que é importante que o empreendedor saiba navegar nos 3 níveis, né? E que quando ele vá para o nível operacional, ele ponha realmente um pouco de mão na massa, seja em vendas, seja em finanças, mas que ele crie reflexões nas pessoas, que ele crie reflexão no time, que o pessoal veja que ele está no dia a dia, não de uma forma 100% operacional, mas que ele consiga trazer aquele espírito da forma como ele começou o negócio, para não deixar fugir das mãos e principalmente não fugir da cultura que ele preza. Então existem níveis. A partir de um nível que o empreendedor começa a deixar de ficar 100% no operacional, vamos dizer que ele fique 30% no operacional, 50% no tático, até porque ele precisa trabalhar, né? Não pode só pensar. E no estratégico que ele consiga pensar em quê? Fazer a empresa crescer, né? Porque se ele está só no operacional, ele só opera o dia a dia, só paga os incêndios, né? O fogo do dia a dia, faz o que tem que ser feito, mas quem está pensando em estratégia, quem está pensando em parcerias, em alianças, quem está pensando em fazer o negócio crescer, quais são os próximos passos, os planos para o próximo ano, quem que vai contratar. Então, o empreendedor precisa sim buscar ir para o estratégico, mas essa migração leva tempo. E ele precisa também trabalhar, então ele precisa estar no tático, né? Então, o tático faz parte sim do empreendedorismo. O estratégico é parte importante do empreendedor, mas que não deve ficar só ali. Esse é um sonho de qualquer um, mas no mundo real isso não existe. Diego, eu gostaria de saber se você já teve um sócio. E falando sobre isso que você acabou de falar, sobre o empreendedor precisar estar 100% na empresa, principalmente num começo, eu percebo que aqui no Brasil é muito complicado você, financeiramente, esse empreendedor raiz, conseguir abrir uma empresa do zero sem ter um sócio. Eu percebo que tem muitas pessoas que têm empresa, mas têm um sócio. E eu gostaria de saber de você, se você já teve um sócio, já teve problemas com o sócio, como funciona a sociedade e se você tem alguma dica para pessoas que têm sociedades, que querem um bom sócio, como encontrar um bom sócio? Olha, isso vai muito de negócio para negócio, são naturezas distintas, né? Então, se a gente está falando de negócios que demandam capital alto para começar, precisa ser estruturado, sim, aí você precisa de um sócio, acionista, algo nesse sentido, né? Investidores de formas distintas. Agora, no meu negócio, como começou numa garagem, não, eu não tinha nenhum sócio. Aliás, eu tive por um período muito curto de tempo que não valeu a pena. A gente era muito parecido, eram dois que só pensavam em produto e venda e não nos complementavam de forma nenhuma e não deu certo e logo ele saiu. Mas a minha sugestão é, se você for ter um sócio, busque competências diferentes. Já que se você for um bom gestor de produto, busque um bom gestor financeiro. Então, lado qualitativo para um, quantitativo para o outro. Então, qualitativo para um, quantitativo para o outro. É o que eu busco e é o que eu ensino no método EQQ. Porque basicamente aqui eu ensino que o empreendedor tem as duas visões, né? Eu, por exemplo, não tinha freio. Eu era um cara extremamente qualitativo, né? Então eu queria fazer acontecer, queria fazer parcerias, eu percebi o timing do negócio, percebia que não tinha, por exemplo, aquela tecnologia no Brasil, eu queria trazer aquela tecnologia antes que outros trouxessem e só que eu não olhava o lado financeiro, eu não olhava o lado econômico, não olhava qual que era o orçamento que a gente tinha, né? Eram as implicações, eu queria fazer a qualquer custo, né? Deu certo, mas não faria de novo. Hoje que eu tenho muito mais conhecimento, principalmente que o método me trouxe essa clareza. Agora, essa é a minha sugestão, então, respondendo a sua pergunta. Busque sempre alguém qualitativo e outro quantitativo. Agora eu quero saber mais um pouco dos 39 motivos que podem fazer a empresa quebrar. Bom, segundo motivo é misturar pessoa física com pessoa jurídica nas finanças. Então, pessoas que utilizam, né, cartões corporativos, pagam suas contas de casa com recursos da empresa, isso está totalmente errado. Então, fazer essa separação é fundamental, de forma que
Você, como empreendedor, tenha o seu prolabore. Entenda que aquilo é o seu salário. Você pode ter recursos na sua empresa para fazer retiradas no final de ano? Sim, ótimo. Mas se você, isso vai ser avaliado. O que você vai fazer com aquele recurso que é a água que empoça da chuva, né? Como eu falei. Então, que é o lucro, é o que sobra. Aquilo você vai ter um pensamento estratégico. Se você vai reinvestir no seu negócio, se você vai fazer retiradas, né? Da forma que for. Porém, você, empreendedor, tem que viver com o seu prolabore, né? A sua empresa tem que enriquecer, né? E você precisa fazer com que o seu prolabore pague suas contas do dia a dia e não sair comprando casa, carros, isso no nome da empresa, é um tiro no pé. Então, esse é um outro fator que é uma bola de neve e quando muitos percebem, já não tem mais como voltar atrás. Não tem um rastreio contábil correto, então as entradas e saídas ficam totalmente bagunçadas na empresa, as notas fiscais, isso gera um problema enorme com DRE, você não consegue fazer descasamentos de DRE, porque aquela despesa ali, que foi realizada, não consegue ter nenhum tipo de recebível depois, então gera um problema enorme. Sim, muito interessante. Agora me conta mais um pouco dos outros motivos. O próximo motivo eu diria que é contratar familiares e amigos para trabalhar na empresa. Nossa, esse é um motivo muito polêmico, porque por aí tem muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, eu percebo, que são empresas familiares. Sim, E eu vejo até grandes empresas assim. O SBT, por exemplo, é uma delas. É uma empresa familiar, onde as filhas trabalham na empresa do pai, tem muitos familiares, muitas pessoas com o mesmo sobrenome. E o porquê isso pode ser tão ruim para uma empresa? é interessante esse exemplo que você trouxe de uma empresa gigantesca que tem essa atuação. Porém, houve uma capacitação e uma profissionalização. Então, as pessoas estão lá por méritos. E além de estar por méritos, elas conhecem o valor do negócio, que é diferente de um cabide de emprego. Então, vou trazer meu cunhado porque confio nele, vou trazer o cônjuge, né? Porque confio nele, vou colocar ele ou ela na gestão financeira, por exemplo, porque eu não confio em mais ninguém. Mas será que essa pessoa tem a capacitação? Pode ser que sim, né? Se você conseguir conciliar essas duas coisas, perfeito, não tem problema nenhum. Então, é por isso que a minha resposta para esse tema é depende. Depende. Essa pessoa está capacitada? Essa pessoa pode assumir aquele papel da mesma forma como se você contratasse um ótimo gestor financeiro no mercado? Se essa pessoa tem as formações, ela tem a vivência com isso, não tem problema nenhum, desde que saibam separar. Esse lado familiar, né? Esse instinto sentimental que acaba, às vezes, complicando as coisas dentro de uma empresa. Exatamente. E muitas vezes eu fico pensando, por que o empreendedor pequeno quer sempre colocar alguém de confiança dele no lado financeiro? Já que a gente consegue hoje, com a informática super avançada, estabelecer processos, né, metodologias nas quais a gente consiga, por exemplo, aprovar um pagamento em duplicidade, né? Ou seja, duas assinaturas que a gente chama, né, e uma pode ser a do empreendedor para aprovar um pagamento. E ele pode estabelecer rotinas, né, de uma forma mais inteligente, por exemplo, como pagar contas, que é justamente um dos gargalos do empreendedor, um dos medos que ele tem, né? O dinheiro que está no caixa, ele entende às vezes com o maior patrimônio dele. Então, aquele dinheiro que ele tem medo de ser roubado. O empreendedor, principalmente o micro e pequeno empreendedor, ele tem medo de ser roubado, uma vez que ele não tem esses processos pré-estabelecidos. Então, contratar uma pessoa de mercado, uma pessoa competente, na qual você treina essa pessoa e essa pessoa também seja líder de outros líderes, né, vamos dizer assim, ou seja, ela cria um time, existe uma cultura pré-estabelecida pelo empreendedor, essa pessoa, primeiro que ela não vai querer sair. E se ela tem um cargo de confiança, ela está sendo engajada, remunerada, reconhecida da forma correta, então essa pessoa também não vai cometer nenhum ato de crime, né? E existem contratos também, contratos que são feitos para as pessoas que trabalham em cargos de confiança, de que, inclusive, com cláusulas criminais, né? Que roubo, né? Isso é coisa de crime, não é coisa de profissional que trabalha na empresa. Então, uma vez que a equipe está engajada, se você chega nesse nível de profissionalismo, está tudo bem, né? Então, por isso que eu sempre recomendo, se for utilizar um familiar, Que ele tenha know-how, pelo menos, sobre o assunto, né? perfeito. Que ele tenha know-how, que ele tenha experiência, e que se precisar mandar ele embora, ele ou ela, o empreendedor possa fazê-lo. Não Então, isso afete a parte sentimental.
Exatamente, não afete a parte sentimental. E aí o próximo motivo é justamente o que a gente acabou de falar, de cultura, missão e visão, que a gente falou agora há pouco, não bem definidos. Esse seria o nosso terceiro motivo, que a gente já acabou de explorar bastante. Tá? E o quarto? Bom, o quarto motivo seria perder a liderança e respeito dos funcionários. Quando você acha que isso acontece dentro de uma empresa? Quando eu não tenho regras bem definidas, não tenho clareza nas minhas instruções e não tenho uma liderança. Que mais uma vez eu volto a falar, a empresa é reflexo do dono. Então não adianta eu ter uma liderança fraca e querer um time de alta performance. Sim, então liderança está entre o top 10 para que a sua empresa deslanche mesmo. Com certeza, com certeza. Liderar e formar novos líderes é o papel do empreendedor. Então, um funcionário feliz, ele cria uma equipe feliz, ele traz coisas boas para o seu empreendimento. Então, você tem que remunerar bem um funcionário, você tem que treinar o seu líder e, com isso, você consegue êxito na sua empresa. Agora, já falamos bastante de líder. Qual é o próximo passo que pode fazer a empresa quebrar? O próximo passo é ficar dependente, seja de fornecedores, parceiros ou até mesmo de clientes. Ou seja, criar monopólios. Eu só tenho um fornecedor no qual eu consiga comprar e só tenho um cliente que eu consiga vender. Então, se esse cliente quebrar, se esse cliente sumir, se esse cliente gerar uma grande inadimplência para mim, eu morri, né? Basicamente é isso, a empresa morre. E da mesma forma, ficar preso num único fornecedor. Então, você não tem, primeiro, poder de negociação, porque você não consegue ter dois tipos de preço. Parâmetros, né, do negócio. Exatamente. Então, esse tipo de parâmetro não consegue ser estabelecido. Uma negociação não é aberta, você não consegue traçar novas alianças. Então, esse tipo de dependência ou interdependência é ruim para qualquer negócio. Então, busque sempre ter múltiplos clientes, múltiplos fornecedores para o seu negócio. Eu já ouvi muitas pessoas falando que quando você tem um negócio e ele começa a dar certo, é bom você já começar a pensar em outro negócio. Eu já ouvi isso muito em muitos podcasts. E eu queria que você me falasse, você pensa em um outro negócio ou você foca no seu? Foco é um dos meus principais pilares. Eu entendo que só depois que você estiver numa fase madura de negócio, que realmente você conseguir ir para o estratégico, o empreendedor já venceu a fase operacional, tem pessoas de confiança atuando na faixa tática, e aí ele consegue sim estar no estratégico, é quando ele tem cabeça, tempo para poder pensar em outros negócios, escalar outros negócios, e principalmente capital, né? Porque ele vai ter tido uma experiência de um negócio que já está maduro, agora criar dois negócios de uma vez ou tocar dois negócios de uma vez sem estar nessa fase estratégica já, não acho que seria o melhor dos mundos, né? Porque Então, aí acabaria dispersando a atenção em negócios iniciais, sendo que você precisa estar ali no seu. Então, se eu hoje fosse querer investir em dois negócios diferentes, porque eu quero crescer, eu quero renda, eu quero receber mais, eu quero melhorar meus ganhos, então eu vou investir, sei lá, uma porcentagem aqui, uma outra porcentagem ali. Não, você não me aconselha a fazer isso, então. não, eu sugiro que você faça um negócio bem feito, escale ele, deixe ele redondo e aí sim você vai para o próximo. Da mesma forma, quando você, né, negócios digitais, hoje tem pessoas que lançam mais de um expert, muitas vezes eles percebem que se ele tiver um só que dá retorno, dá resultado, ele consegue trabalhar todos os pilares dessa pessoa, ele tem muito mais retorno do que você pegar a média de mais de um, né? E os negócios é a mesma coisa. Então, focar em um negócio. Aliás, tem um livro fantástico em inglês chamado The One Thing, que é justamente foque naquele negócio, foque em uma coisa e faça ela bem feita. Aprimore, alcance excelência, alcance alta performance, não só dos resultados, mas das pessoas que estão ali engajadas, né? Então, busque alta performance dos negócios, das pessoas, dos resultados, e aí sim você pode partir para um outro negócio. Então é sempre interessante medir esses parâmetros, saber o seu lugar, em onde você está dentro do seu negócio, para você conseguir atingir os próximos. Sem dúvida, sem dúvida. O próximo motivo volta a ser aquele que nós falamos logo no começo, que você perguntou qual seria o principal, que é não buscar conhecimento. O empreendedor que muitas vezes acha que sabe de tudo e acaba se afogando nessa própria ignorância.
Então, buscar esse tipo de método, mentorias, né? E você acha que uma das principais coisas que ajuda o empreendedor é ele se colocar num lugar onde ele precisa, mesmo sendo um grande empreendedor, precisa ainda aprender? Porque a gente sempre aprende, até com uma equipe, a gente sempre vai ter alguém para ensinar a gente de alguma coisa, né? Então você acha que o ego pode afetar um pouco? Com toda certeza. Aliás, você colocou muito bem essa parte, né? A gente pode buscar um exemplo do Jorge Paulo Lema, né? Basicamente, o empreendedor mais bem-sucedido aqui no Brasil e que foi fazer capitalismo na terra do capitalismo, né? Quando comprou a Budweiser lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, ele, em entrevistas, ele fala por muitas vezes que mesmo estando com os negócios dele totalmente bem estruturados e fazendo as coisas acontecerem. É uma pessoa a qual me inspira muito nos negócios, né? Principalmente na indústria. E, e ele se colocou como um dinossauro apavorado em uma das entrevistas que ele deu nos últimos 2 anos, pois ele estava justamente buscando melhorar, eles perderam o timing do real entendimento que o consumidor tinha. Eles buscavam sempre uma gestão ali de redução de custos, né, busca de margem, sempre nesse tipo de coisa, uma forma mais tradicional, né? E esqueceu de realmente entender o que o consumidor queria naquele momento, porque o consumidor foi transformando, foi mudando ao longo do tempo, né? Quais são as tendências, os gostos deles. Então, ter essa humildade de buscar entender cada vez mais o seu cliente, qual que é a percepção de valor que ele tem, faz total diferença. E por mais que o negócio esteja ali dando certo, então, ele conseguindo aprender coisas novas, talvez ele pode fazer o negócio deslanchar de uma vez por todas. Só que se ele tivesse ego, de repente ele não consegue nem chegar a ponto de aprender novas coisas. Ou então pensar, assim tá bom, do jeito que tá, já tá bom, já tá dando certo. Esse pensamento é um erro? Com certeza. Eu acho que ele tem que deixar para ostentar para ele mesmo aquilo que é a última linha da DRE, né? O lucro líquido. Isso sim é o que é importante para ele. Agora, ego de falta de conhecimento, para mim, vira burrice, né? Principalmente seja no curto, médio, longo prazo, mas em qualquer tipo de negócio, então, ego não combina. Deixa o ego de lado, dê um passo atrás se precisar, busque conhecimento, sente numa sala de aula, vá para imersões, aprenda métodos que já estão consagrados, que estão dando certo, que têm transformado a vida de outros empreendedores, porque só assim o empreendedor consegue ter ferramentas e escalar o negócio cada vez mais rápido, né? Agora com a internet a gente tem muita informação ao mesmo tempo, né? E as coisas vêm mudando muito. Inteligência artificial, várias ferramentas novas que você pode usar dentro do seu negócio para te favorecer. E as pessoas elas precisam buscar mesmo isso. O que você tem feito para buscar isso? Você estudou também inteligência artificial? Correu atrás? Como você aplicou isso? Antes de responder sua pergunta, eu acho importante dizer o seguinte também: com a internet existem muitos gurus de tudo, né? Busque, empreendedor, busque entender quem é o empreendedor que tem as mãos sujas de terra, ou seja, que passou pelas mesmas dificuldades que você passa hoje no dia a dia no campo de batalha. Pois não adianta nada, né? Alguém quer treinar empreendedores e ele não foi um empreendedor. Nunca teve uma empresa, né? Nunca passou pelas dores, né? As dificuldades, os desejos que ele não conseguia alcançar, todo o dia a dia, a rotina de um empreendedor, ainda mais no Brasil, né? A carga tributária alta, o empreendedor é um herói, né? Se eu pedir para alguém escrever, eu faço esse tipo de exercício nas lives que eu pratico, eu peço para o pessoal, se for definir a frase empreender no Brasil com uma só palavra, o que você diria? Então aparece o francês, né? Aquela palavra lá com 4 letras lá, que é a primeira, né? O palavrão que vem. Então aparece também complexo, difícil e por aí vai. Só que é difícil mesmo, né? Então esse é o cuidado que o empreendedor precisa ter, de entender quem são os gurus que ele pode de fato confiar e que principalmente se identificam com ele, né? Não digo que precisa ter um negócio parecido com o dele, igual eu vim da indústria, mas o que eu falo aqui, o método que eu ensino, ele atende gente do comércio, de serviços, mas que tem uma linguagem e as dores que esse guru, vamos chamar assim, passou, que seja similar a que as pessoas estejam passando, né? E vale a pena também ressaltar o seguinte: o Brasil é um celeiro de empreendedores, né? É o país disparado com o número de empreendedores. Os Estados Unidos, por exemplo, fica atrás do Brasil em número de empreendedores que nascem aí por ano.
Então, respondendo a sua pergunta, sim, é muito importante você estar atento. Todo e qualquer empreendedor precisa estar atento a tudo que está surgindo no mundo. Até porque isso se torna ferramenta de trabalho, né? Então, você comentou aí, por exemplo, inteligência artificial. Eu falo de Big Data e inteligência artificial no método EQQ. E como isso pode ajudar o empreendedor do dia a dia de hoje, né? Então, vale a pena que o empreendedor se atualize todo santo dia, né? Isso precisa fazer parte da rotina do empreendedor. O próximo é estoque demasiado e sem controle. Porque é dinheiro, tá certo? O capital, em vez de estar no banco, pronto para fazer alguma outra aquisição de matéria-prima, ele está parado. E quando o dinheiro, o capital está parado no estoque, é muito difícil de fazer qualquer tipo de controle disso. Então, um forecast bem planejado, né? Um planejamento numa empresa que demanda estoque para que ele tenha vantagem competitiva de prazo de entrega, que imagino que seja o caso, já que tem que ser mantido estoque, ou porque vem de fora do país, então existe uma logística, né, a ser vencida, e essa vantagem competitiva dele de ter uma pronta entrega ou um material pronto para ser fabricado deve ser muito bem controlada. E essa perda de controle, muitas vezes, pode afetar drasticamente um negócio, né? Inclusive, quando forem negócios no qual o produto pode sair de linha, né? Então, você imagina você estar com aquele estoque parado, não saber o que fazer, não saber como desovar, ou que perca a demanda de mercado, tá certo? Então, não tem como ele ir para frente. Então, cuidado sobre o estoque é fundamental. Qual conselho você daria se eu tivesse uma loja e todos os meus produtos saíram de linha, entrou uma novidade aí no mercado e eu não tenho acesso a essa novidade ainda, tá lá nos Estados Unidos, todo mundo comprando da gringa pela internet e o meu estoque parado. O que você faria? Primeiro, todo e qualquer negócio vai dar indicação do caminho que ele está indo, né? Então, nunca vai ser de repente, nunca vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Então, a tendência de mercado, uma mudança de comportamento de consumidor, isso tudo já existem indicadores que vai te mostrando isso. Então, por isso que eu digo, geralmente tem empreendedor que fala, nossa, do dia para o outro aconteceu tal coisa que quebrou meu negócio. Não é. Se você buscar o histórico, entender os indicadores, você vai ver que ou você começou a baixar faturamento, começou a baixar as vendas, ou principalmente começou a baixar a margem e não viu, né? O Uma- empreendedor não enxergou. Precisa prevenir, então. Exatamente. Ele consegue prever, se você criar gráficos, por isso que, inclusive, a inteligência artificial, indicadores, dashboards, de uma forma geral, conseguem te auxiliar nisso. Você vai ver curvas comportamentais dos seus indicadores. Então, você vai entender para onde ele está indo. Nunca vai ser, tô indo para cá e de repente viro de uma vez. Não. O comportamento é sensível, né? A mudança é sensível. Claro que depende de negócio para negócio, né? Se vem uma pandemia, as coisas mudam, sim, da água para o vinho, né? Então, aí sim já existe a questão da necessidade de caixa, né? Já é uma outra necessidade. Agora, pensando num comportamento que foi a sua pergunta, sim, o que eu faria, entendendo que a gente vai para esse cenário de declínio, que é o final da curva de um ciclo de produto, né? O declínio, aí sim entraria, nesse caso que você falou, numa loja de roupa, entraria uma promoção. Você teria que liquidar aquilo tudo para buscar a nova tendência. E estar esperta, né? Ter o timing de fazer isso sim é importante. É muito importante também, então, ter um dinheiro em caixa, onde seja um dinheiro só para, de repente, crises. Dinheiro de crises. O que você tem para me falar sobre nominar esses dinheiros do caixa de uma empresa? Eu sempre gostei de trabalhar com 3 meses de custo fixo, né? Então, no mínimo, né? No mínimo 3 meses. Tem empresas aí que trabalham com 6 meses. Claro que a grande maioria dos empreendedores no Brasil, vou falar a verdade, e eu já passei por esse cenário, então eu me identifico com isso, era, tinha que pagar a conta no dia, porque não tinha caixa para sustentar, nem às vezes para mandar embora o colaborador. Então, tinha que sustentar aquilo pagando diariamente, porque não conseguia nem fazer uma programação de pagar uma vez por semana, quinzenalmente ou até mensalmente. Então, ter uma programação na qual você tenha um fluxo de caixa, que você construa esse caixa e que você consiga ter pelo menos 3 meses de custo fixo com esse caixa, seria o mínimo que eu considero saudável. Muito legal. E um pequeno empreendedor que não tem o mínimo de 3 meses de caixa, o que,
o que ele poderia fazer? O que você aconselharia? De repente, um empréstimo, alguma outra maneira de você conseguir ter esse caixa? Empréstimo não, porque os juros bancários sempre vão ser maiores do que qualquer outro tipo de aplicação, né? Então, o que eu aconselho é fazer uma gestão o mais enxuta possível e aí sim pagar conta todo santo dia. Que não é que eu aconselho para todos os empreendedores de forma alguma, mas buscando esse cenário que você está falando, de dificuldade, busque pagar todo santo dia, porque aí sim você vai conseguir fazer uma gestão diária do fluxo de caixa e buscar construir um caixa. Isso, né? Porque o fluxo de caixa é diferente do caixa. O caixa é o que a gente tem no balanço patrimonial que sobra ali, que é o saldo, né? E aí agora o fluxo de caixa de todo santo dia é o que a gente consegue fazer a operação de entradas e saídas da empresa. E aí, da mesma forma, eu digo também o seguinte para esse pequeno empreendedor. Muitas vezes ele não consegue nem ter o caixa, mas ele consegue ter vantagens que outras empresas já num porte médio ou maior não vão ter. A flexibilidade, a mudança de direção que ele consegue ter é diferente de um transatlântico que vai demorar para, né, fazer uma curva para mudar sua rota, que já está indo com toda uma estratégia, com toda uma movimentação e toda uma inércia para uma certa direção. O empreendedor pequeno ele consegue mudar, ele consegue ser flexível. Então, busque fazer a excelência naquilo que você consegue. Muitas vezes o empreendedor pequeno fala, poxa, mas eu não tenho vantagem competitiva, eu não tenho inovação, não tenho diferencial, o meu produto é mais do mesmo, o meu serviço é mais do mesmo. Claro que você tem, é só você enxergar, você pode ter um atendimento diferenciado. Muitas vezes o empreendedor pequeno, nesse caso que você está falando, ele não vai ter um capital para fazer um setor de P&D, né? Uma pesquisa e inovação. Ele tem que buscar com aqueles recursos que ele tem, ser o melhor que ele consegue naquele momento, com aquelas circunstâncias. O próximo é deficiência na compra, ou seja, na compra de matéria-prima, na compra de suprimentos de uma forma geral. Então, o que seria essa deficiência? Não buscar a melhor forma de pagamento, o melhor preço de fato, né? A melhor natureza que se encaixe no seu negócio, né? Isso também se estende à logística, né? Porque tem muita gente que tem custos logísticos diversos e acaba perdendo margem naquilo, né? Você fala, poxa, mas é só X% que representa, mas no ano um valor enorme. E com aquele X% ali multiplicado, né, por tantas vezes que você fazer a compra naquele mesmo fornecedor, você consegue um ativo novo no negócio, você consegue investir mais em marketing, você consegue potencializar seu negócio para um novo nível. Sobre esses cálculos que você costuma fazer, quando, por exemplo, eu tenho uma casa de bolos e eu preciso comprar um material alimentício e esse material pode estragar, tem um prazo. Eu compro tudo certinho, deixo lá, mas de repente me aconteceu de vir um material muito estragado, os ovos estragaram antes do tempo. Olha, aí existe também a gestão de qualidade. A gestão de qualidade, ela não é só no aquilo que você produz e entrega. Ela acompanha desde a matéria-prima que vem do seu fornecedor. Então, talvez compensaria você pagar um pouquinho mais caro por um fornecedor melhor do que você acabar perdendo um produto por conta de um pequeno preço ali que você quis achar. Vou te dar uma resposta padrão de consultoria. Depende. Então, a palavra depende te leva a vários cenários, né? Então, o que eu diria? Eu diria que grandes empresas hoje têm setores de auditoria de fornecedor, justamente para não chegar nesse cenário que você falou de um micronegócio de bolos, por exemplo, né? Que pode ser um grande negócio, pode ser uma franquia, né? Sim. E aí, numa franquia de bolo, você vai ter a sua auditoria de qualidade do fornecedor, justamente para não chegar nesse nível. Então, estabelecer desde pequeno esse tipo de cultura, volto a falar, isso faz parte da cultura. Então, processos que estão imersos em uma cultura. Então, processos nos quais a gente audite o fornecedor, a gente entenda qual que é o mínimo padrão aceitável de qualidade. E quando ele entregar, alguém faça esse processo de verificar, né, de rastrear. Então, criar um processo de rastreabilidade no qual digo, sim, positivo, está aceito o produto, ele entra aqui, ele vai fazer parte daquele ciclo da jornada do produto ali, da matéria-prima dentro do seu negócio. Então, esse possível problema está mitigado. O OEQQ já rendeu bastante com o nosso especialista Diego. E agora, se você quiser saber ainda mais, o próximo assunto é sobre vendas. Então, fiquem ligados.